O ministro Flávio Dino está fazendo agora exatamente essa audiência lá no STF para debater a impositividade desses repasses, ou seja, a obrigação do governo de pagar as emendas parlamentares. Os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre, estavam previstos para participar. Hugo Mota ainda não tem informação de quem vai no lugar dele ou se ele mesmo vai, mas como eu estava falando aqui, no lugar de Davi Alcolumbre vai a advogada-geral do Senado. Deixa eu falar com o Felipe Matoso, então. Felipe Matoso, querido, bom dia de novo. Era uma presença muito aguardada porque tem esse recado político no momento de embate entre o Congresso e o Supremo, o Congresso sendo protagonista desse embate, dessa disputa de forças. Conta mais como é que vai ser essa audiência, já está sendo, e os detalhes também. Bom dia de novo. Oi Camila, bom dia mais uma vez a você, a todos que seguem aqui com a gente na Globo News. A gente fala ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal. Neste momento acontece a audiência pública. Ela foi separada em alguns blocos, Camila. Ao longo do dia vão passar aqui pelo Supremo Tribunal Federal entidades como Transparência Brasil, Transparência Internacional, também, conforme a programação, esperadas as presenças de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado. Também agora de manhã falam autores de ações no Supremo Tribunal Federal que tratam desse tema das emendas. Por exemplo, foram chamados a participar representantes do PSOL, também representantes da Abrage, professores, para poder debater essa questão das emendas parlamentares. Para quem está vendo a Globo News entender, é importante que a gente traduza alguns pontos. Emendas parlamentares são dinheiro público, como a gente viu aí vocês falando sobre essa operação. É dinheiro público que deveria ser destinado para obras. Geralmente acabam sendo destinados para obras nos redutos parlamentares dos políticos. Então, a ideia das emendas parlamentares, a ideia geral é poder, por exemplo, financiar obras de infraestrutura, creches, escolas, hospitais, compras de ambulâncias, por exemplo, dinheiro público. E aí o que o Supremo vem fazendo desde o ano passado, tentando dar mais transparência a essas emendas. Traduzindo, é saber quem destinou, quanto destinou, por que destinou aquele recurso, por que aquele montante foi para tal deputado. O que o Supremo vem decidindo ao longo dos últimos meses é isso, tentando dar ali mais transparência, chamada rastreabilidade do dinheiro, para que sejam públicas as informações acerca desses valores. Então, essa audiência de hoje, conduzida pelo ministro Flávio Dino, ele é o relator das ações, e aí essa audiência discutindo as emendas. É importante a gente separar. Existem as emendas impositivas, aquelas que o governo tem a obrigação de liberar, e tem as não impositivas. A discussão hoje se dá em relação às impositivas. No discurso de abertura dessa audiência pública, Flávio Dino deu uma série de recados. Ele disse, por exemplo, que não se trata do governo Lula atual. Essa questão, ressaltou o ministro, perpassa os governos Dilma, Temer, Jair Bolsonaro e também o governo Lula. E Flávio Dino, inclusive, nessa fala de abertura, disse o seguinte: se foi uma decisão do Congresso Nacional transformar, em um instrumento legal as emendas parlamentares impositivas, portanto, cabe sim ao Supremo Tribunal Federal discutir a validade do tema. Não se trata, nas palavras do ministro, de uma usurpação de poderes, e sim é uma questão legal que, portanto, deve sim ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. A apuração da nossa repórter Marina Francischini é a seguinte: que a avaliação entre aliados de Hugo Mota e de Alcolumbre é que essa audiência de hoje não vai ser conclusiva, somente vai servir para um debate. E mais, a presença de representantes da Câmara e do Senado se torna simbólica. E aí a apuração da Marina também no Palácio do Planalto é que nesta semana cerca de 2 bilhões de reais foram empenhados e pagos, ou seja, emendas liberadas. Na prática deve cair na conta só semana que vem, mas então a estimativa aí de 2 bilhões de reais de emendas sendo pagos nesta semana. E mais, relacionado ao orçamento deste ano, cerca de 1,5 bilhão de reais pagos ainda hoje relacionados a emendas de anos anteriores. É importante a gente ressaltar que são cifras bilionárias, né, Camila? O que foi destinado, por exemplo, para esse ano, cerca de 50 bilhões de reais. A gente tem um trecho da fala de abertura do ministro Flávio Dino nessa audiência pública aqui no Senado e a gente pode acompanhar a partir de agora.
Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes.